Olá, pessoal. Hoje eu estou aqui para falar sobre as mudanças genéticas feitas nas plantas, especialmente eu vou falar sobre o milho. Por que eu estou falando sobre isso? Eu sou aromatóloga clínica formada pelo IBRA, o Instituto Brasileiro de Aromatologia. Meu professor é o professor Fabian Laszlo. E quem faz análise comigo sabe que o pessoal chega medicado e eu venho falando sobre colocar esses óleos para ver como fica. Geralmente, o que acontece é que a pessoa vai deixando os medicamentos, não por conta, obviamente, né? Então, ela vai fazendo análise comigo, eu vou introduzindo esses óleos, a pessoa vai diminuindo os medicamentos. E com o tempo, a tendência é parar. Você sabe que quem está fazendo tratamento só com psiquiatra, a tendência é entrar remédio e não sair mais. Então, vou falar sobre o milho. Antes, quem não é inscrito, se inscreve. Se já gosta desses assuntos, vai lá e compartilha. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link sobre o link do site, é um site novo, que tem a aba artigos. Pessoal, tá cheio de artigos lá. Todos os dias eu tenho postado um artigo novo. Então, o milho. Vocês sabem que as plantas, elas evoluem. E é muito legal porque aquilo que evolui tem trabalho. Então, quando nós, seres humanos, estamos muito acomodados, será que nós estamos evoluindo? As plantas, elas evoluem. Então, olha só o que aconteceu com o milho. O milho, não sei se vocês já viajaram, já olharam os pés de milho, às vezes tem milhos que começam, os pés secam. Então, o que que acontece? O milho, ele é e sempre foi muito atacado por um tipo de percevejo que vai lá na raiz e começa a comer a raiz. E aí, esse percevejo, ele comendo a raiz, o pé inteiro ele seca. O milho evoluiu de uma forma que ele passou a fabricar o beta-cariofileno, que é o carro-chefe da copaíba, por exemplo. Ele está presente no cravo da Índia, em outros óleos essenciais. Então, o Fabian Laszlo, ele diz que a, o óleo essencial é a linguagem da planta, porque é a forma que a planta tem de conversar com os outros reinos. Então, a partir do momento que o milho, o pé de milho, ele aprendeu a fabricar o beta-caliofileno, ele convidou, ele chamou, ele atraiu para si os nematóides, que são as minhocas que vão lá e comem justamente esses percevejos. E olha que coisa mais linda, é uma linguagem de convite. É ao mesmo tempo um pedido de ajuda e um convite, porque é uma troca. A partir do momento que que ele fabrica o beta-caliofileno, ele atrai o nematóide que se alimenta desse percevejo, mas ao mesmo tempo ele se livra dessa praga. Então é uma cadeia de ajuda, um ajuda o outro. E a evolução é o que, senão fazer essa cadeia de forma cada vez mais consciente. E vocês sabem que nós, quando comemos o milho que contém o beta-caroteno, nós estamos é, comendo, ingerindo um alimento riquíssimo em antioxidante e no anti-inflamatório, porque a copaíba, por exemplo, que tem o carro-chefe com o beta-caroteno, ela é um dos antibióticos naturais que nós temos. O que aconteceu com o milho? A Monsanto descobriu isso, foi lá e desligou esse gene. Desligou esse gene do milho, esse que fabrica o beta-caroteno. De forma que hoje, para plantar milho, o que que precisa? Precisa comprar as sementes de milho. Aí precisa comprar o germinante, porque ele não germina sem o germinante da Monsanto. E tem que comprar também o agrotóxico que vai matar. Vocês vejam como a coisa é macabra. Desligaram esse gene. Hoje, que eu saiba, pela última pesquisa que eu fiz, o único lugar no mundo que ainda tem essas sementes originais, em que
não foi, que o gene não foi desligado, é no Peru. Não sei se já não chegou lá também essa coisa, né? Quando eu morei no, na Serra, eu não entendi. Quando eu cheguei lá, as pessoas cochichavam assim: você tem semente de milho das antigas? E ficava assim, não entendendo, né? Como assim semente de milho das antigas? Ah, e aí alguém disse assim: eu tenho, mas tem que plantar escondido. Aí a pessoa dizia: não, eu tenho tantos hectares lá de floresta, vou plantar lá no meio onde ninguém vê. Aí depois é que eu fui entender o porquê. Porque se os outros agricultores que já aderiram a essa cadeia de, nem sei do que chamar, se os outros agricultores que já aderiram ficam sabendo, eles vão lá e dedo duro, né? E deduram esses pequenos agricultores que tentam plantar o milho das antigas, isso é, com é natural, né? Esse que evoluiu naturalmente. Então, nós temos que ficar muito atentos às mudanças. Eu já trouxe aqui, e lá no, como eu disse que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, né, o link dos artigos, o artigo, vou colocar esse artigo que eu escrevi sobre a mudança genética, e lá tem os livros, inclusive um livro que eu estou há muito tempo chamando a atenção, que é do Capra, sobre as conexões ocultas, que ele vai mostrando como essas plantas elas crescem, e às vezes, por exemplo, eu não estou plantando esse milho geneticamente modificado, mas as raízes elas vão se entrelaçando. E daqui um pouquinho, e o milho que eu plantei que não era, como é que ele fica? Então, as conexões ocultas que ele fala, as conexões das raízes das árvores. E ele vai falando e trazendo, ele como cientista e como biólogo, trazendo todas esses experimentos, as consequências, aquilo que já se sabe, aquilo que se supõe que falta ser é, melhor pesquisado para ser comprovado. Então, vai lá e lê o artigo inteiro, olha quais são esses livros que eu deixei lá, segue o site também, se inscreve lá no site, né? Me acompanha e ajuda a divulgar. Quanto mais pessoas souberem disso, melhor. Eu fico me questionando, eu estava vendo também, de a cada 100 plantas, só uma, não, a cada 100 plantas que tem flores, só uma desenvolve óleo essencial. Isso é, só uma evoluiu ao ponto de desenvolver a linguagem, essa linguagem por via do óleo essencial. E eu fico me perguntando, nós humanos, a cada quantos humanos um desperta para evoluir? O que é evoluir? Evoluir é justamente sair do ponto em que nós estamos, pensando no eu, no meu, no para mim, e começar a criar essa rede, criar a rede, porque quanto mais se evolui, mais se sabe que está tudo interconectado. Aquilo que eu faço impacta o ambiente em que eu estou em vários níveis. Então, evoluir é eu despertar o melhor de mim para doar no sentido de estamos aqui numa jornada de crescimento mental, psicológico, emocional, físico, energético, e como eu faço para fazer isso? Então, quando tem muito comodismo, é porque não estamos evoluindo, né? E o ideal do homem moderno, né, do ser humano moderno, é esse comodismo mais entretenimento. Então, é totalmente contra a evolução e como nós, como povo, precisamos ficar alertas e fazer a nossa parte para que as Monsantos da vida e toda essa gama de pesquisadores que estão se vendendo, porque são bilhões de dólares gastos nessas pesquisas que depois não chegam onde deveriam. Quando essas pesquisas, por exemplo, com a mudança genética do milho, elas começaram a ser feitas, a fala é: não, mas nós vamos fazer os transgênicos para acabar com a fome no mundo. E quando eu ouvi, eu disse: não, eles não me enganam, não é para acabar com a fome no mundo. E olha como nós estamos com a fome cada vez, né? Aumentando que nem uma bola de neve. Então compartilhem esse vídeo. Beijo, se cuidem.